Espero que tenham aproveitado o nosso estudo, uma parte de Atos, e agora nós vamos estudar Efésios. Efésios é uma carta escrita pelo antigo Saulo, que se transformou em Paulo. Paulo quer dizer pequeno, provavelmente por causa do porte físico dele. Eu imagino então que, se for isso, ele era bem baixinho, porque o judeu já não é alto mesmo, né? Os judeus hoje são altos por outras razões, eles vêm de outras nações e alguns são altos, né? Mas na época de Paulo, os judeus não eram altos. E se ele era Paulo pequeno, então ele se destacava entre as pessoas pela sua estatura, se for isso, não é? Mas ele foi um grande homem, usado por Deus, um homem que falou com a coragem que Deus deu. Ele, por si mesmo, ele não tinha muita coragem, ele mesmo já falou que ele era um pouco tímido na maneira de se expressar, e as pessoas percebiam isso, essa fraqueza dele. Mas olha, quando ele falava com a autoridade de Deus. Então, isso muito nos impressiona. Ele escreve essa carta aos Efésios, da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma das cidades importantes do Império Romano. Não era em Roma, tá? Mas era uma cidade situada na Ásia, chamada Ásia Menor, porque a Ásia mesmo se conhece como China, mas a Ásia Menor é aquela região, e uma região onde hoje é a Turquia. Então havia várias cidades importantes ali, uma delas era Éfeso. A cidade de Éfeso, ela tinha algumas particularidades. Era uma cidade muito rica, muito próspera. O apóstolo Paulo não pastoreou aquela igreja, mas ele começou um trabalho ali de 2 anos de ensinos bíblicos constantes numa cidade, numa escola chamada Escola de Tirano. Não é Tirano de tirania, não, tá bom? Mas era o nome da escola, ou por causa do nome do dono da escola, ou colocaram aquele nome para a escola. Ele ensinou ali durante 2 anos. Houve um resultado muito positivo, um crescimento em conhecimento, em amor. Aquela igreja era muito conhecida pelo amor que eles tinham uns pelos outros. Mas é impressionante porque Jesus, em Apocalipse capítulo 2, quando ele fala 7 igrejas da Ásia Menor, ele menciona a igreja de Éfeso. E ele fala que eu tenho contra ti que, completem, abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja destacada pelo amor, agora ela é destacada pela falta de amor. Então você se cuide, que eu me cuide também, porque aquelas qualidades que são virtudes boas em você, elas podem se desmoronar na sua vida, e você pode se tornar uma pessoa quase irreconhecível. Éfeso era uma cidade rica, mas era uma cidade muito idólatra também. Em Éfeso havia um templo chamado Templo de Diana dos Efésios. Também Artemisa, ou Ártemis, que era nomes gregos e nomes latinos, então é por isso que tem diferença de nome, mas é a mesma deusa. Essa era uma deusa que eles veneravam. Característica dela, ela tinha 6 seios, meia dúzia de seios. Então era meio que uma monstruosidade, né? Mas muitos ídolos que vocês já viram em fotos, em esculturas, alguns são esquisitos mesmo, né? Alguns beiram a monstros. Mas na verdade não existia uma mulher assim, Diana.
uma caçadora, não. Embora depois a mitologia acabe usando essas coisas, né? Até a Marvel usa isso. Diana foi inspirada num meteorito que caiu do céu. Então, cai uma pedra aqui que passa a atmosfera queimando, né? E sobra um tanto de pedra e cai naquela cidade de Éfeso, e tinha esse formato que eu mencionei para vocês. E eles adoram aquilo. Como muita gente adora muita coisa. Uma religião que eles falam que é monoteísta adora um cubo de pedra preto. E as pessoas têm que ir naquela cidade uma vez na vida para dar um beijo naquela pedra. Não vou mencionar aqui qual é o grupo, tá bom? Religioso, mas é o segundo grupo religioso mais popular, né, do mundo. No Brasil, a padroeira do Brasil foi inspirada num pedaço de pau, em que pescadores viram aquilo. Tem uma história envolvida, né? Tem também versões. E eles pegam aquilo, eles colocam um manto azul e vira adoração nacional. Quer dizer, eu não adoro, mas no Brasil, uma adoração nacional para essa santa. Então, muitas histórias se repetem de meteoros caindo no céu, de pau sendo encontrado em algum lugar, e outras coisas que vocês já sabem na adoração. E assim foi Éfeso. Eles construíram uma catedral naquela cidade e havia pessoas que ganhavam com aquilo. Prostitutas cultuais que levavam homens para praticar sexo diante daquela imagem no templo. Havia também aqueles ourives, pessoas que mexem com ouro, metais de modo geral, e eles, com a sua arte, seu talento, eles faziam nichos. Não é lixo, tá? Pode ser também, mas é nicho. Nichos são miniaturas dos templos religiosos. Então, eles viviam disso. Inclusive o apóstolo Paulo, quando prega naquela cidade, as pessoas se convertem. E não é bom para os negócios. Porque eles passam a adorar somente um Deus, logo eles não vão querer comprar miniaturas da basílica. Não querem comprar miniaturas daquele templo. Então assim era Éfeso. Éfeso também era conhecida como uma cidade onde havia muitos bruxos e feiticeiros. Eu não sei se alguém aqui leu o livro Eram os Deuses Astronautas? Alguém leu esse livro para ficar junto comigo na idade? O Jonas também assim. Mas eu não lembro mais. É porque conforme a idade não lembra mais das coisas. Erich von Däniken. É isso, Jonas? Então ele escreveu esse livro, e num dos capítulos desse livro, cuidado para ler esse livro, teve um jovem que leu e abandonou a igreja. Tá bom? Mas se você ler, você não vai abandonar a igreja, só se você já está abandonando mesmo, né? Mas um dos capítulos desse livro, porque o teor desse livro é dizer que os extras terrenos, né, terrestres, eles vieram aqui, construíram as pirâmides, fizeram várias coisas, né? E onde que eles obtinham material para os ensinos deles, né? Como esse livro do Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, de bibliotecas antigas. E uma das bibliotecas antigas, além de Alexandria, no Egito, era em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito rica culturalmente, com esses livros de magias, feitiçarias, e ali então havia muitos desses ensinos que encheriam muito
de farto material para pessoas como autor desse livro que eu mencionei. Mas quando as pessoas se converteram, elas trouxeram seus livros de magias, feitiçarias, bruxarias, e elas trouxeram para uma praça e elas colocaram fogo. Paulo não mandou ninguém fazer isso. Elas queimaram, como eu não sirvo mais essas coisas, eu sirvo ao Deus verdadeiro. Então veja que, como Paulo sacudiu aquela cidade com a pregação do Evangelho. Os ourives teriam prejuízo financeiro com a conversão das pessoas. As feitiçarias, sociedades secretas e tudo mais teriam prejuízo porque foram queimados os livros. Então, nesse livro, Eram os Deuses Astronautas, ele menciona em um dos capítulos que o que Paulo fez foi uma crueldade contra a cultura. Ele menciona isso. Mas Paulo não fez isso, ele está enganado. As pessoas fizeram porque elas transformaram suas vidas. Eu já recebi pedidos disso, talvez alguém aqui também já tenha feito, eu respeito isso, mas eu não faço. Há pessoas que se convertem e querem destruir os seus ídolos, porque elas adoravam ídolos, imagens e tudo mais. E elas pedem para a pessoa que as levou a Cristo, para outras pessoas, para queimar ou jogar fora. A minha resposta é não. Eu jogo os meus ídolos, você joga os seus. Se você não consegue jogar os seus ídolos, aguarde mais um tempo. Porque se você não consegue jogar, porque ele ainda está no seu coração. Ou porque você está com medo do seu pai, da sua mãe, da tradição que você recebeu da sua família. Então, você joga fora os seus ídolos e eu jogo fora os meus ídolos. Porque tem que ser algo individual. E assim foi a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso também era conhecida por ser uma das sedes de adoração ao imperador. Na época que Paulo escreveu, que era o ano 60, o imperador era Nero. E havia a estátua de Nero e eles tinham periodicamente, como nós no 7 de setembro, hastear a bandeira e prestar reverência, né? Bem diferente, é claro, mas eles tinham, em determinadas épocas do ano, eles tinham que adorar aquela estátua como um deus. Eles não tinham problema com isso, porque eles tinham vários deuses, um a mais, um a menos, não tem problema. Mas os cristãos, eles não queriam isso, eles não adoravam nada visível, eles não adoravam outro que não fosse o Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, seu Filho amado. Quando o apóstolo Paulo prega ali, houve um reboliço, porque o sindicato dos ourives se reuniram para prender e matar Paulo. Mas um homem ali, não me lembro o nome dele, ele protegeu Paulo de uma matança. E Paulo foi então protegido naquela cidade. E depois Paulo envia o jovem Timóteo para pregar ali. Então as epístolas de Paulo a Timóteo, 1 e 2 Timóteo, são para a cidade de Éfeso. Tá bom? Esse é um pequeno resumo aí do que nós vamos, da carta que nós vamos estudar. Nós queremos estudar nesse primeiro capítulo as ações de Deus. As ações de Deus sobre o seu povo, os crentes. Os 3 primeiros capítulos de Éfeso falam da nossa posição em Cristo Jesus. É o que você é em Cristo Jesus. Não importa o que você faz, você é isso que nós vamos estudar em Cristo Jesus. Por exemplo, todos aqui que creram em Cristo Jesus são santos, separados para Deus. Isso é o que você é, você não consegue mudar isso, você é santo. Mas você não conhece minha vida, eu não sou tão santo assim. Não importa, a sua prática não importa, a sua posição em Cristo Jesus é santo.
Agora seria muito bom que a sua prática também fosse uma prática de santificação diária para o Senhor. As ações de Deus que nós vamos ver no capítulo 1 são 3 ações. A primeira ação, Deus escolheu, Deus elegeu, Deus escolheu os crentes em Cristo Jesus, o Filho dele. Você é um escolhido, você é um eleito em Cristo Jesus. Então você está no time dos escolhidos por Deus. Você, crente. Eu estou dizendo isso porque caso alguém aqui não seja um crente ainda em Cristo Jesus, você não é eleito, tá? Eleito é só crente, assim que entendemos. Pode ser que eu não entenda tudo desse ensino, esse ensino não é tão fácil assim, mas daquilo que está escrito eu só posso entender, porque é o que a Bíblia diz, que os crentes são eleitos em Cristo Jesus. Vocês, crentes. A outra ação de Deus é que Deus predestinou os crentes para o louvor da sua glória. Você, crente, somente os crentes, tá bom? São predestinados para serem para o louvor da glória de Deus. Ou seja, Deus usa a sua vida para o próprio louvor dele. Você, salvo em Cristo Jesus, serve para louvar a Deus. Uma bênção isso, né? Então você já tem um predestino. Seu destino é servir para a glória de Deus. E outra ação de Deus é que Deus colocou Cristo Jesus como o nosso cabeça. Ele é o nosso cabeça. Nós podemos falar a cabeça, em algum sentido, por exemplo, a cabeça. Mas podemos falar o cabeça. O cabeça quer dizer uma pessoa que está acima das outras, numa organização, por exemplo. Ele é o cabeça daquela organização. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a autoridade da igreja. Então são essas 3 ações. Deus escolheu, Deus predestinou e Deus colocou. Deus escolheu os crentes em Cristo Jesus. Deus predestinou os crentes para servirem de adoração a Deus. E Deus colocou Jesus Cristo como cabeça de toda a igreja. É difícil, né? Parece, mas a gente vai caminhando naquilo que temos na carta de Paulo aos Efésios. Vamos começar com isso então. Deus escolheu os crentes em Cristo Jesus, seu Filho. Versículo 1, nós estamos em Efésios, tá bom? Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele não é apóstolo porque um dia ele falou, eu vou estudar para ser apóstolo. Ele não é apóstolo porque um dia ele falou, eu sou apóstolo. Não, ele é apóstolo pela vontade de Deus. Deus o escolheu para isso. Deus não escolhe mais apóstolos, já foram escolhidos os que ele quis escolher. E nós seguimos a doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele é um apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Ele é um enviado de Deus, pela vontade de Deus, para quem? Para os santos. Nossa posição em Cristo. Aos santos que vivem em Éfeso e são crentes em Cristo Jesus, são fiéis. Versículo 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação muito comum de Paulo, graça e paz. E tem um objetivo para isso, nessa ordem. Você não tem paz com Deus se você não experimentar a graça de Deus primeiro. Primeiro graça, depois paz. Tem pessoas que estão buscando paz, mas você não vai encontrar paz se você não recebeu o presente de Deus na sua vida, que é Jesus Cristo. Então, graça e paz da parte de Deus. Deus é um ser supremo. Até alguns
acham que Deus não é uma pessoa, é uma influência. Nós não cremos assim, nós cremos que Deus é uma pessoa. Mas aqui Deus, ele fala que ele não é apenas Deus, ele é nosso Pai. Já ficou muito mais íntimo, né? Para algumas pessoas. Ele é o nosso Pai. E é Pai do Senhor Jesus Cristo também. Então o crente tem paz com Deus por causa da graça presente de Deus na vida dele. Nós vamos ver no versículo 3 que o crente tem tudo o que ele precisa para a vida cristã. Talvez você pense que falta alguma coisa na sua vida, né? Para ser um melhor crente. Olha, se faltar alguma coisa para você ser um crente melhor, é por causa de você mesmo. Porque está à sua disposição tudo o que você precisa para ser um crente melhor. Para você ser um crente que agrade a Deus. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele repete aqui novamente, ele fala Deus e Pai. Então ele é o seu Deus e é o seu Pai. E como um pai amoroso, eu sei que tem gente que tem uma experiência ruim com pais, tá bom? Mas esse aqui não, esse é um Deus é um Pai amoroso. O nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, e nosso também, Ele já nos abençoou. Ele já te abençoou, não é que Ele vai te abençoar, Ele já te abençoou. Talvez você não saiba o que você tem em Cristo Jesus, mas você já tem tudo o que você precisa para a sua vida cristã. Você tem toda sorte de bênção espiritual. E onde que estão essas bênçãos? Elas estão nas regiões celestiais. É como um banco muito bem guardado, onde a traça não corrói, a ferrugem não corrói. Você tem toda a bênção espiritual nas regiões celestiais, no céu. E quando você quer trazer do céu para você, uma oração resolve. Você já tem toda a bênção do Senhor. É importante ele dizer nas regiões celestiais, porque até então o crente judeu, ele foi ensinado que a bênção que ele tem é aqui na terra. Por exemplo, o direito de primogenitura que Jacó roubou de Esaú. O que era o direito de primogenitura, senão as terras, os rebanhos, o nome, tudo tem a ver com a terra. Mas quando chega a essa dispensação, essa nova economia, essa nova forma de Deus tratar com o seu povo, que é a igreja, ele já não fala mais que as nossas bênçãos são terrestres, mas as nossas bênçãos são celestiais, em Cristo Jesus. No versículo 4, o crente está em Cristo Jesus e ligado à eternidade. No momento que você creu em Cristo Jesus, você recebeu uma conexão com a eternidade. Você foi ligado ao Filho de Deus. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Essas coisas você não sabia, tá bom? Claro, alguns aqui já sabiam porque já tem um tempo de vida cristã e de estudo da palavra de Deus, mas nenhum crente recém-convertido, ele sabe dessas verdades. Ele fica sabendo depois. É como você ganhar uma herança e você não sabe em que consiste aquela herança. Quando você descobre aquela herança, você fala, é muito mais do que eu pensava que fosse. Então a salvação em Cristo Jesus, você vai descobrindo dia a dia que é muito mais do que você pensava que fosse. No versículo 4, então, diz que Ele nos escolheu.
Como eu disse, eu não entendo tudo sobre essa doutrina. Eu também não quero entrar em polêmica sobre essa doutrina. O que várias pessoas falam sobre essa doutrina. Mas eu quero ler e pensar com vocês aquilo que está escrito. Está escrito que Ele nos escolheu. Nunca Paulo ia falar para um incrédulo isso. Você sabia que Deus te escolheu? Você ainda não sabe, mas Deus te escolheu. Eu não posso falar isso para incrédulo nenhum. Eu não sei. Mas eu sei com toda certeza que a palavra de Deus me dá. Todo o crente é um eleito em Cristo Jesus. Não existe ninguém que seja um eleito que não seja um crente. Deus não comete o acidente de esquecer alguém para trás. Ele era um eleito, mas não é crente? Que confusão é essa? Todo eleito é um crente em Cristo Jesus. Ele não está falando para aqueles que não conhecem a palavra, para aqueles que não foram salvos, mas ele diz para os crentes. Vamos lembrar, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, para quem? Aos santos que vivem em Éfeso, e eles são também fiéis em Cristo Jesus, ou seja, os crentes. Ele está se dirigindo aos crentes. Ele escolheu os crentes, Deus o Pai escolheu os crentes em Cristo Jesus. Tudo que Cristo é, você é também. É claro que você não é Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas Cristo Jesus é o eleito do Pai. A Bíblia diz isso. Você é eleito do Pai também. Cristo Jesus é amado de Deus. Você é amado também. E aí a gente pode falar algumas coisas mais misteriosas para um recém-convertido até. Quando Cristo Jesus morreu, foi crucificado, você estava sendo crucificado com Cristo. Quando Ele foi sepultado, você foi sepultado com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com Cristo. E quando Cristo foi para o céu, você foi junto com Cristo Jesus. E você está ao lado do Pai. É a sua posição em Cristo Jesus. Explica melhor isso aí para mim? Não consigo. Mas eu sei que é assim a palavra de Deus, ela diz isso. Nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo e estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe quando que você perde a sua salvação? O dia que Deus o Pai expulsar Jesus do céu. Porque você está em Cristo, você iria junto com Cristo também para fora da presença de Deus. Agora isso aconteceria? Jamais. Este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então você está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é antes da fundação do mundo. Eu não, mas Ele é. E eu fui eleito naquele que é antes da fundação do mundo. A minha eleição, então, ela faz parte da pessoa de Cristo Jesus. Para que nós fomos eleitos? A palavra de Deus diz para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele quer que você viva completamente para Ele, porque você está em Cristo Jesus. Essa é uma grande bênção. Essa é uma epístola que os 3 primeiros capítulos falam da nossa posição em Cristo. Fala que nós estamos posicionalmente no céu, já estamos no céu posicionalmente. É o nosso estado, é a nossa posição diante de Cristo Jesus. E nos 3 capítulos posteriores, o 4, 5 e 6, fala da nossa prática, como que nós temos que viver nesse mundo. Se nós já somos do céu, cidadãos do céu, então nós temos que viver nesse mundo da maneira que agrada a Deus. Nós vamos até o versículo 6, tá bom? Versículo 5 agora. O crente tem um destino pré-determinado. Só o crente, tá bom? Ele tem um destino pré-determinado que é
por causa de Jesus Cristo também. E qual é o destino que o crente tem? Versículo 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus já deu um destino. Agora nós estamos falando que Ele deu um destino para os incrédulos. Aqui está falando nos predestinou, os crentes. Está falando para os crentes. O destino que todo crente tem é ser filho de Deus. O nosso irmão dirigente ficou muito triste quando ele soube que ele não era o quê? Filho de Deus. Mas ele se tornou um filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E nós somos predestinados para vivermos como filho de Deus. Esse termo adoção é um pouco diferente para que nós pensamos. Por exemplo, a adoção hoje é alguém escolher ou alguém receber um filho que não é seu biologicamente e ele vai tratá-lo como seu próprio filho. Isso é adoção para nós. Mas na cultura romana, esquece isso, não é isso, tá bom? A adoção na cultura romana funcionava da seguinte maneira: um pai tinha quantos filhos ele tivesse, ele ia escolher um dos filhos como filho adotivo. Filho adotivo quer dizer, imaginemos que todos são filhos biológicos, tá bom? Mas ele ia escolher um filho para ter todos os direitos do pai. Ele poderia assinar em nome do pai, ele poderia ter as propriedades do pai, então ele recebia o nome do pai. Então a cultura romana era assim, eles escolhiam quem eles quisessem. Deus escolheu quem? Todos os crentes. Todos os crentes são escolhidos de Deus para serem filhos de Deus. Então você é um filho de Deus, você não deve nada para o mundo, você não deve nada para Satanás, você foi escolhido de Deus para ser filho dele, e a palavra de Deus diz que é por meio de Jesus Cristo, não é por meio de outra coisa. Somente aquele que creu em Cristo Jesus. Quem não creu em Cristo Jesus, ele não faz parte dessa conversa, é só para aquele que é de Cristo Jesus. Segundo o que? Conforme o beneplácito da vontade de Deus. Beneplácito come com açúcar. Quem conhece essa palavra, né? Beneplácito quer dizer bondade. É a bondade de Deus. Segundo a bondade de Deus. Deus foi muito bom em te salvar, não foi? Ou você acha que você era muito bom, por isso que Ele te salvou? Não. Ele foi bom em te salvar. E no versículo 6 continua dizendo da nossa predestinação. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então você é predestinado para ser filho, é o crente, tá? Nós estamos falando do crente. E você é predestinado para o louvor da glória de sua graça. O que isso significa? Você é um troféu nas mãos de Deus. Através da sua vida, Deus pode mostrar para os demônios, porque é isso que diz lá no capítulo 3, Ele pode mostrar para os demônios, veja o que eu fiz. Ele pode mostrar para o mundo, olha o que eu fiz. Então você é um troféu diante de Deus. Opa, então eu sou muito importante. Em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus, não quero nem dizer o que você é, tá bom? Não convém aqui. Fora de Cristo Jesus você não é nada. Só em Cristo Jesus você é um eleito. Só em Cristo Jesus você é um predestinado. Só em Cristo Jesus você é filho. Só em Cristo Jesus você serve para a glória de Deus. Então Deus, Ele se sente glorificado
por ter dado a graça do Filho dele para você. Você é um cartão de visita muito bom para Deus. Veja, é como se Deus falasse, veja o que eu posso fazer com o perdido. Eu tiro do lamaçal de pecado, coloco sobre a rocha que é meu Filho, Cristo Jesus, e eu mostro para todos. Uma grande bênção isso. Essa é uma carta difícil dos novos crentes entenderem, impossível para os incrédulos entenderem. É uma carta que fala da nossa posição no céu, em Cristo Jesus. Eu queria encerrar, porque eu falei que íamos até o versículo 6, né? Eu quero encerrar com Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29, porque nós falamos de predestinação, e aqui aparece de novo a palavra predestinação, predestinados. Estamos nesse ensino afirmando que nenhum incrédulo é predestinado. É só o crente que é predestinado. Pelo menos a palavra de Deus mostra que é o crente que é predestinado para alguma coisa. Lá em Efésios capítulo 1, nós somos eleitos em Cristo Jesus e somos predestinados para a adoção de filhos e somos predestinados para o louvor de sua graça. E aqui em Romanos 8, 29 diz assim, Paulo também falando, só que agora para os romanos, né? Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Um outro aspecto da nossa predestinação é que nós temos um predestino, já está predestinado. Para quem? Para o crente, somente para o crente. Você já está destinado a se parecer com Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus diz. Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você já tem esse destino. Se você está se parecendo com Cristo Jesus aqui na terra, isso é outra história, isso é outra conversa. Mas que o seu destino é esse, isso ninguém pode abrir mão disso. Eu vou me parecer com Cristo Jesus. Você vai se parecer com Cristo Jesus. Nós estamos predestinados, predeterminados para isso, para se parecer com Cristo Jesus. Se foi muito difícil esse estudo para você, é porque o conteúdo é profundo, ele é difícil, tá bom? Mas fique sabendo que em Cristo Jesus, o crente, somente o crente, ele está seguro. Agora, se você não tem ainda salvação em Cristo Jesus, você não é um eleito, você não é um predestinado, e você precisa aceitar a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Experimentem da graça do Senhor a cada dia. Nós cantamos hoje, mergulhar em teu ser. Então mergulhe no ser de Deus. Essa é uma palavra para os crentes em Cristo Jesus. Mergulhem cada vez mais no ser de Deus, porque em Pedro fala que nós temos a natureza de Cristo Jesus. Essa é a natureza transformada na nossa vida, uma natureza divina. Cuidado, você não é Deus, nunca vai ser Deus, mas Deus habita dentro de você, que crê em Cristo Jesus. Deus os abençoe e vamos orar. Senhor, obrigado por essas verdades tão profundas. Essa foi uma ação maravilhosa do Senhor nas nossas vidas, de nos eleger em Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo nós somos completos, fora da pessoa de Cristo nós não somos nada, só perdidos. Agradecemos porque somos predestinados para o louvor da sua graça. E agradecemos porque o Senhor tem usado as nossas vidas para glorificar a si próprio.
Nós pedimos a Deus para aqueles que ainda não compreendem essa mensagem, que eles entreguem suas vidas ao Salvador Jesus, para experimentarem essas bênçãos que já estamos experimentando. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.